Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre o nosso módulo 2, que é exatamente Roma Antiga. Para falar da Roma Antiga, nós temos que dividir esse assunto em três partes. A primeira parte nós vamos falar do período monárquico, que é exatamente a origem da cidade de Roma e o seu primeiro período político, que é exatamente a monarquia. Depois, república e finalmente o império, quando Roma se torna um império mundial. Vejamos, para que você consiga visualizar, aqui está a Península Itálica. Aqui no centro da Península Itálica foi exatamente onde surgiu uma aldeia, no primeiro momento, fundada por pastores latinos. Muito embora exista uma outra origem lendária, que é aquela história dos irmãos Rômulo e Remo. Você deve ter ouvido a história imortalizada pelo poeta Virgílio, que na sua obra Eneida conta a origem lendária do surgimento de Roma. Eles, nessa obra, o Virgílio diz que Roma é descendente dos antigos troianos que foram destruídos lá na Guerra de Troia e que teria sido conduzido por Enéas, um guerreiro lendário dos troianos, e que a partir daí a cidade de Roma teria então sido fundada pelos irmãos Rômulo e Remo. Pois bem, é aquela história da loba que resgata dois meninos, Rômulo e Remo, do rio Tibre, para que depois eles fundem a cidade. Pois bem, o que existe de verdade nisso? De fato, aqui está Roma, próximo do rio Tibre, uma região muito fértil, de solo fértil, mas que não oferece muitos portos para navegação. Então, a cidade de Roma ficou relativamente isolada na planície do Lácio, que é exatamente a região aqui. A fundação lendária, então, nós acabamos de dizer, a fundação histórica foi por volta do ano 1000. A história nos diz que, de fato, essa cidade já existe lá, mais ou menos por volta do ano 1000 a.C. Teria sido fundada por pastores latinos, de origem latina, sabinos, etruscos e também gregos que viviam na Península Itálica. Portanto, é uma fusão desse povo todo com hegemonia para os povos latinos e sabinos. Bom, a lenda de Roma, ela é muito forte, pessoal. Ela tem data. Essa história da fundação por Rômulo de Roma tem data, 753 a.C. Por isso, vamos respeitar a tradição romana e dizer que, de fato, Roma, vamos começar a contar a partir daí, não é? Pois bem, como eu disse para vocês, períodos da história romana são três: monarquia, república e império. Vamos falar da monarquia primeiramente. De acordo com a lenda, em 753 a.C. teria sido fundado Roma. E durante mais ou menos 150 anos nós temos aí um governo monárquico, ou seja, um rei que governava toda a aldeia de Roma. É importante você perceber que a cidade de Roma ainda não é uma cidade cosmopolita, não é uma cidade importante, é uma aldeia. Nesse momento, uma aldeia fortificada. Por quê? Porque existe um povo que vive ao norte, que são os etruscos, que estão sempre fazendo incursões contra Roma. Portanto, eles têm que se proteger. Segundo a lenda, Roma teria tido 7 reis nesses 150 anos, sendo que o primeiro foi Rômulo, fundador da cidade de Roma, e os 3 últimos teriam sido reis etruscos. Portanto, muito provavelmente, os etruscos tomaram essa aldeia ao longo do período monárquico. A economia é uma economia simples, assim como a aldeia de Roma nesse período, pessoal. É uma economia baseada na agricultura, pesca no rio Tibre, você tem ali a plantação de trigo, plantação de azeite, de produção de azeite, das oliveiras,
que também é muito importante ali para aquela região. E também, ao longo do rio, você tem lá a produção da pecuária, né? Animais para alimentação e para tração animal. Pois bem, então uma economia agropecuária com pouco comércio. A sociedade é um pouco mais complexa e eu chamaria a atenção de vocês para essa sociedade romana, porque ela vai marcar todos os 3 períodos de Roma. Primeiramente, vamos falar dos patrícios. Quem eram os patrícios? Eram grandes proprietários rurais. São, portanto, a elite social. Faziam parte da elite social de Roma. E durante todo o período eles tiveram uma importância muito grande, né? Não só na monarquia, mas na república e no império também. Os patrícios eram grandes proprietários, elite social e constituíam, portanto, a elite política também da cidade de Roma. Você tem uma camada aí intermediária que são os clientes. Quem são os clientes? São agregados aos patrícios. São pobres, mas que vivem junto aos patrícios, prestando serviço. Como, por exemplo, mordomos nas casas dos patrícios, como capatazes, como gerentes, como funcionários de confiança dos patrícios. Tá? E eles, portanto, tinham algum privilégio porque vivem junto aos patrícios. Essa camada vai diminuir a importância ao longo do tempo, porque outros grupos sociais surgirão, os clientes praticamente irão desaparecer, vocês vão perceber isso ao longo do tempo. Finalmente, nós temos aí os plebeus. Esses, sim, eram a maioria da população. Agricultores, pequenos proprietários rurais, sim, os plebeus podiam ser pequenos proprietários rurais, eles eram artesãos, eles eram comerciantes, então todo o trabalho braçal era feito pelos plebeus. A palavra plebeu, a palavra povo, vem de plebe, viu, gente? Portanto, os plebeus dá origem ao que nós chamamos de povo hoje, atualmente. Professor, não existem escravos nessa sociedade? Existem escravos nessa sociedade monárquica romana, mas é uma quantidade pequena, ínfima. Por quê? Quem são os escravos? Os escravos são alguns prisioneiros de guerra e os escravos são plebeus que deixaram de pagar suas dívidas. Então existe um tipo de escravidão por dívidas. Existe sim, nesse período. E, portanto, alguns escravos existem, mas eles não são significativos. Por isso que eu relacionei patrícios, clientes e plebeus como as camadas sociais mais destacadas nesse período monárquico. Tá ok? Pois bem, com relação à política. A política também é simples. Nós temos um monarca, como eu disse a vocês, foram 7 monarcas nesse período da monarquia, nesses 150 anos, sendo que o último rei teria sido um etrusco chamado Tarquínio o Soberbo. E esse rei tinha todos os poderes, inclusive ele tinha até uma singularidade, ou tinha acreditavam que ele fosse divino também, não é? Isso, a população acreditava nisso. Portanto, o rei, não é, com essa divindade toda, tinha todos os poderes. Ele era o executivo, judiciário e legislativo. Por isso que eu coloquei aqui um asterisco, porque ele tinha todos os poderes. Por outro lado, existia um órgão, até mais para agradar a elite patrícia, que era chamado de Senado. Esse Senado, não confundir esse Senado com o Senado da República, porque esse Senado não tem poder nesse momento. Porém, o Senado republicano será extremamente poderoso. Esse Senado era um órgão de assessoria do rei. Ele dava apoio ao monarca. Só isso. E dava status ser senador. Só isso. Pois bem, como é que a monarquia acabou? A monarquia acabou, existem 2 versões para o fim da monarquia. A primeira delas é uma questão moral. Dizem, de acordo com a lenda, que o Tarquínio tinha um filho
o Tarquininho, e esse filho do Tarquínio seduziu uma jovem romana de alta sociedade, ou seja, patrícia, né? Uma patricinha, né? Seduziu a casta Lucrécia e, portanto, acabou seduzindo a casta Lucrécia, e com isso houve toda uma discussão moralista com relação à atitude do filho. Seduziu a pobre da Lucrécia, e por isso foi fator de derrubada do rei, né? Feriu a moral do povo, da elite patrícia, a sedução da casta Lucrécia. Pois bem, aquele safado do Tarquininho. Esse teria sido a justificativa para a queda do rei Tarquínio o Soberbo. Segunda versão diz que o monarca Tarquínio se aproximou dos plebeus, daquela camada inferior, não é? Do povo. Os senadores patrícios, enciumados e preocupados com essa aproximação do rei com as camadas inferiores, achou por bem derrubar o rei. Ora, ele se aproxima dos plebeus e vai dar privilégios para os plebeus e vai dar benefício aos plebeus, e, portanto, consequentemente, nós teremos nossos direitos e nossos interesses afetados. E, portanto, eles teriam então derrubado o rei porque o rei se aproximou das camadas populares. Enfim, essas são as duas versões que nos chegaram da queda do último rei etrusco. De qualquer maneira, é importante que você saiba que quem derruba o rei será o Senado, que está representado pelos patrícios. Portanto, os patrícios derrubaram o rei. E se o Senado derrubou o rei, se os patrícios derrubaram o rei, é óbvio que o poder vai ser deles a partir desse momento. Portanto, no ano 509, com a queda do Tarquínio, implanta-se a República, onde o principal órgão de governo será o Senado, já que foi o Senado que derrubou o rei. Mas isso é outra história, fica para a próxima semana. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.